Pessoal, tudo certo? Boa noite, mais um dia aqui de trilha em português na DebConf. Hoje a gente vai ter a palestra do Molin, ela chama O Profissional da Educação e o Debian pelo uso de softwares livres nas escolas. O Molin, ele é professor de História lá no Rio de Janeiro, em Campos dos Goytacazes, então ele tem formação em História, e ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele nas escolas, dando aula, incentivando o uso de software livre. Eu sou o Charles, eu vou estar prestando atenção no IRC por dúvidas. Se vocês quiserem também, vocês podem mandar no pad. E eu não vou atrasar mais tudo. Espero que todos sejam bem-vindos e vamos para a apresentação. Olá, comunidade Debian, tudo bem com vocês? Meu nome é Ramon Molin, eu sou professor de História e também sou historiador, sou utilizador de software livre aí há alguns anos na minha profissão e no meu cotidiano pessoal também, certo? E hoje eu queria compartilhar alguns conhecimentos e algumas experiências que eu venho adquirindo com o tempo. Queria também comemorar aqui com vocês, nós estamos em festa, o Debian 11 aí lançado, estamos muito felizes aí com esse lançamento, uma das melhores versões que eu já utilizei e assim, fantástico, certo? Gostaria muito de agradecer o espaço aqui também na DebConf 2021, a DebConf Online, certo? Disso isso, eu vou começar aqui a palestra, certo? Para que a gente tenha um tempinho para que a gente possa responder as perguntas que surgirem aí no final. O título da palestra é O Profissional da Educação e o Debian, pelo uso de softwares livres nas escolas. Como eu disse a vocês, eu sou professor de História aqui da rede municipal de Campos dos Goytacazes, aqui no Rio de Janeiro, e sou historiador. Eu trabalho com história regional sobre o município de Santo Antônio de Pádua e as redondezas ali. É um município do do noroeste fluminense e é a minha cidade natal, certo? Eu sou um apaixonado pela liberdade, pelo meu trabalho, pelas crianças e pelos animais. E assim, pessoal, eu não sou da área de informática, não mexo com muita coisa, eu sou apenas um curioso e eu me tornei aí um escovador de bits por necessidade, porque eu prefiro usar computadores usados para levar para a escola, né? É um computador que a gente está sempre levando e como às vezes eu trabalho em áreas de risco também, eu uso bastante assim computadores mais modestos, certo? E são computadores que eu compro aí de segunda mão e eu acabei acostumando com o workflow que eu construí com o Debian, certo? E com o i3, que é um gerenciador de janelas aí que eu sou apaixonado, certo? Atualmente eu uso o kernel Linux Libre para dar aí um suporte ao nosso amigo aí Alexandre Oliva, que faz um excelente trabalho com o Linux Libre, tá certo? Então, continuando. Queria, antes de tudo aqui, dedicar essa palestra às famílias e amigos de vítimas da pandemia do novo coronavírus no Brasil e no mundo. Então, eu queria muito dedicar essa palestra a essas pessoas, certo? E desejar força nesse momento tão complicado aí de nossas vidas. Também queria dedicar essa palestra a todos os profissionais da educação que estão dando aí a alma por nossos alunos nesse momento. Muita gente acha que o professor não está trabalhando, né? Eu, por exemplo, estou trabalhando de casa, mas assim, eu acho que eu nunca trabalhei tanto. É muita coisa, certo? Então, queria dedicar a todos esses profissionais, de coração mesmo. E também essa palestra, inclusive os meus slides aqui, eles são compostos por imagens de mulheres na educação, porque as mulheres, elas são maioria dos profissionais de educação no Brasil, certo? Então, não tem como separar essas coisas. É por conta das mulheres que a nossa educação aí existe, por dedicação delas. A escola onde eu trabalho praticamente só tem mulher. Eu sou um dos poucos homens lá e eu sempre fui muito bem recebido, são extremamente competentes. Então, essas imagens que eu coloco durante a palestra é em homenagem a essas mulheres. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos começar.
Eu queria mostrar essa frase aqui para vocês porque ela é o ponto de partida da nossa conversa aqui hoje. A escola ela é o local onde se constrói a cidadania. Ponto. Ah, mas a escola serve para preparar para o mercado de trabalho. Também. Mas o principal é a cidadania. A escola serve para preparar para a faculdade também, mas o principal é que dentro da escola nós promovemos a cidadania, tá certo? E isso tem muito a ver com a nossa conversa aqui hoje sobre software livre. E nesse momento de pandemia, o educador ele está mais digital e online do que nunca. Por exemplo, eu sempre usei computador dentro de sala de aula, eu costumo levar o meu notebookzinho e um datashow que eu tenho, né, um projetor. Eu sou muito ligado à tecnologia, faço tudo pelo computador e agora muito mais. O foco é inteiramente em cima do computador, do celular, certo? Então, o educador está mais digital e online que nunca. E o que aconteceu quando a pandemia nos pegou aí de surpresa? Para onde os educadores, para onde os profissionais da educação recorreram? Inclusive também o Estado, né? A gente não pode tirar a responsabilidade do Estado disso. Recorreram para as Big Tech, que ofereciam serviços que poderiam promover esses encontros entre professores e aluno, entre a comunidade escolar e poderiam aí colaborar com esse novo ensino remoto, né, que nós fomos forçados aí a aderir. E isso é um problema, pessoal, isso é um problema. Por quê? Porque o que a gente está fazendo? Nós estamos obrigando os nossos profissionais da educação e alunos a terem contas em plataformas proprietárias. Para usar o serviço X ou Y, é obrigado a ter o e-mail dentro da plataforma deles, é obrigado a ceder dados pessoais, é obrigado a várias coisas e a gente não sabe bem que tipo de dado é coletado ali, como esses dados são utilizados, né? E aí isso se torna um problema, porque a escola está obrigando isso, o Estado está obrigando, tá bem? As universidades também, inclusive na universidade isso é um problema muito sério, né? As nossas pesquisas estão dentro de servidores de plataformas proprietárias, de empresas de fora do Brasil. Enfim, estão também obrigando pais de alunos a aceitarem posições em relação às plataformas que antes seus filhos não usavam. E por que eu estou falando isso? Porque eu já tive contato com pais, por exemplo, que supervisionavam aí o uso da internet pelos filhos, né? E eles não tinham tantas contas assim em plataformas, né? Eram as plataformas que os pais, né, supervisionavam ali, às vezes com a conta do pai ou da mãe. E aí as escolas passaram a solicitar esses alunos para terem contas com seus nomes dentro dessas plataformas. E isso se torna um problema, porque a escola, o Estado, está dizendo que, olha, agora esse menor aqui, que ele não é nem maior ainda, ele vai ter que ter uma conta nessas plataformas, dessas empresas. E muitos pais aí reclamaram sobre isso, e eu acredito que eles têm aí total razão na reclamação deles, tá bem? E estão inserindo aí nossos alunos e filhos numa lógica de vigilância através da escola, que deveria promover uma educação libertadora. E aí a gente está falando aí da teoria freiriana, né? Essa educação libertadora, será que existe empoderamento nesse tipo de educação que nós estamos promovendo? Essa é a pergunta que eu deixo aí para vocês refletirem e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E as escolas e as universidades não estão refletindo sobre o impacto causado por essas escolhas. Simplesmente usam e abusam dessas plataformas. E qual é o grande problema em se utilizar essas ferramentas? Muitas dessas ferramentas têm o seu código fechado, ou seja, não se sabe exatamente o que aquele software faz em nossa máquina, em nossos celulares, né, em nossos dispositivos no geral. Nós não temos acesso ao código, não sabemos que tipo de dados esse software vai recolher,
certo? E como eles vão utilizar esses dados, de que forma, será que eles vão vender esses dados pessoais? E isso afeta diretamente nossos alunos e professores e também gestores e toda a comunidade escolar, certo? A comunidade escolar como um todo envolvida aí nesse processo de ensino-aprendizagem. E todo software de código fechado é um possível malware. Porque se a gente não sabe quais dados eles recolhem, o que eles vão fazer com esses dados, para mim é um malware, é um possível malware, porque a gente não sabe exatamente o que ele faz em nossos dispositivos. E aí, esses dados, né, nós estamos colocando nossas crianças, nossos estudantes, nossos professores, nossos educadores no geral, nossos gestores, envolvidos em uma situação aí, né, onde coletam esses dados e utilizam esses dados para bens dessas empresas, para benefícios dessas empresas. E isso torna a lógica da educação uma lógica de dependência e não de liberdade. Ela não se torna libertadora, pelo contrário, ela se torna altamente dependente dos interesses dessas big techs, desses governos que se utilizam dessas plataformas, e aí nós não temos aí o empoderamento, como dizia aí Paulo Freire, certo? Alguns casos aí que eu trouxe poucos aqui, o nosso tempo é curto, né? No G1, em Minas Gerais, dados pessoais e jornadas de trabalho dos professores da rede estadual vazam na internet. E aí esse vazam aí, eu gosto até de colocar aspas aqui, ó. Vou colocar as aspas aqui, porque muita coisa que vaza é de propósito, então não vaza, né? É exposto. Então, assim, a gente não sabe de fato se vazou ou não, porque a gente não sabe o que aconteceu. O código é fechado. O YouTube, ele foi multado por coleta ilegal de dados de crianças, certo? Uma notícia, e isso é uma coisa que acontece muito, né? Muitos pais ligam o YouTube para as crianças e deixam lá o desenho, alguma coisa, e é bem complexo isso também. Uma notícia aí do Olhar Digital desse ano, tem gente de olho, o Brasil foi o segundo país a sofrer com a espionagem digital em 2020. E a educação, aí falando aí do nosso meio, ela se tornou um verdadeiro lobby. E quando eu falo lobby, é lobby mesmo, no sentido bem pejorativo. Virou um verdadeiro lobby de grandes corporações de softwares privativos, certo? Virou uma festa. Estados inteiros contratando serviços de plataformas proprietárias, contratando serviços dessas plataformas, levando nossas crianças, professores e gestores a fazerem contas que antes não tinham, agora tem que ter contas nessas plataformas que ficam em servidores fora do Brasil. E aí se torna aí um verdadeiro lobby. E essa questão aí afeta a nossa cidadania. E aí é mais uma parte do processo que é bem preocupante. Eu vou deixar 2 livros aqui. Um do Sérgio Amadeu. Se vocês entrarem lá no meu blog, o Educador Livre, eu vou deixar o site aqui para vocês depois. Tem uma gravação de uma mesa redonda que eu participei com o Sérgio. Outras pessoas também nessa mesa redonda, e foi bem legal para quem quiser assistir. É muito somatória essa mesa, tá bem? E tem esse livro dele aqui, que é um livro digital, tem uma licença Creative Commons bem tranquila, vocês podem pegar esse livro na internet de boa, né? Democracia e os códigos invisíveis. Como os algoritmos estão modulando comportamentos e escolhas políticas. E é um livro bem legal assim, é bem geralzão para ter a noção sobre essa questão. E um outro livro de artigos aí é o Tecnopolíticas da Vigilância, Perspectivas da Margem, é bem interessante também. Certo, pessoal? E essa modulação, ela vem acontecendo, tá bem? Esse direcionamento vem acontecendo, e a pergunta que fica é: o que a educação, o que as escolas, o que as universidades estão fazendo para mudar esse quadro? Isso é cidadania, pessoal. Isso é cidadania. Nós precisamos promover a cidadania com menos dependência possível.
E aí a pergunta que fica muita gente fica se perguntando, poxa, mas ninguém quer usar software livre. Como é que eu faço para trazer esses profissionais da educação para o software livre? Né? Porque é complicado, não só os profissionais da educação, mas qualquer outra pessoa. O comodismo é muito forte, né? Mas olha só, quando você lida com um profissional por excelência dentro da educação, geralmente ela é uma pessoa no mínimo curiosa, né? Por quê? Porque ele é comprometido com a sua praxis. Aquilo que a gente aprende na faculdade, a gente não esquece, larga para lá, não. A gente aplica diretamente no nosso trabalho, certo? Então, assim, isso é muito importante. E aí, o legal é vocês apresentarem, nós, né, apresentarmos razões pedagógicas e não apenas tecnológicas. E eu falo isso por experiência própria, pessoal. Vocês poderiam colocar um desenvolvedor do Debian na minha frente, vocês poderiam colocar o Richard Stallman na minha frente há uns 6 anos atrás, que para mim não ia fazer sentido nenhum utilizar software livre. E aí eu comecei a utilizar software livre quando eu notei que os próprios pedagogos, né, os autores de pedagogia, os autores voltados para a educação, eles te falam, use software livre. Eles não usam essas palavras aqui exatamente, mas está tudo ali e eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, o mais clássico de todos aí, o Paulo Freire, né, ele vai falar sobre o empoderamento. Ele foi o primeiro autor brasileiro a traduzir a palavra empoderamento e ele trata isso dentro da perspectiva da educação, certo? E o empoderamento é extremamente necessário para uma educação libertadora. Se não existe empoderamento dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, não existe educação libertadora. E olha, o Paulo Freire, o método freiriano, ele fala justamente do que acontece dentro das comunidades de software livre. Veja bem, todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem sempre têm algo a ensinar e ou aprender. Isso é Paulo Freire puro, pessoal, e é exatamente, por exemplo, o que acontece dentro das comunidades, nos mensageiros das comunidades, nos fóruns das comunidades. Você pode ser assim um iniciante, mas alguma coisa, em algum momento você vai conseguir ajudar alguém, porque ali é um local de troca. E isso tem tudo a ver com educação, certo? Um outro cara aí que eu adoro, e ele tem um texto muito forte no site dele, né, que assim, eu falei, caramba, ele está falando sobre software livre aqui, talvez ele não saiba, mas ele está falando, né, que é o Vitor Henrique Paro, que ele vai dizer o seguinte, olha, falar em gestão escolar é, acima de tudo, falar em educação, o fim último da escola. Então, aquilo que eu falei lá no início, o fim último da escola é a educação, é a promoção da cidadania. E exige, e aí eu sublinhei aqui para que a gente possa dar uma atenção a essa parte do texto, olha, abolir os nefandos controles gerenciais e toda a parafernália gestionária mercantil. Ele está falando, olha, nós precisamos retirar as escolas dessa lógica de mercado. Isso deixa a nossa educação dependente. E o que é preciso fazer, então? Adotar uma coordenação do trabalho coletivo que se paute na colaboração recíproca. Olha aqui as comunidades de software livre, colaboração recíproca. Ao mesmo tempo, é preciso uma atenção superlativa com a formação do profissional do professor, não apenas no que diz respeito aos conteúdos culturais que irá ensinar, mas também a uma formação intelectual e moral condizente com valores humano-históricos de democracia, justiça e eliminação do obscurantismo e da desigualdade. E isso, pessoal, tem tudo a ver com software livre quando tratamos de contextos sociais. Olha só, o software livre é o que possibilita esse quadro. O software livre é o que pode possibilitar uma praxis coerente do profissional da educação em um contexto onde as escolas e universidades dependem cada vez mais dessas tecnologias. Ao invés da gente entrar em softwares proprietários, deveríamos
deveríamos, como educadores, forçar, deveríamos, como educadores, exigir o uso de softwares livres nas escolas, nas universidades, em todo o âmbito educacional, porque não faz sentido, não existe empoderamento se você não usa software livre. Porque o software livre, ele é o único que nos dá a liberdade de aprender, e para mim aí a liberdade número 1 é a essência do software livre, que é a liberdade de estudar o software sem quaisquer limitações. E isso é muito importante a gente salientar isso, que um software proprietário, um software privativo, ele só deixa você estudar até onde ele permite, até onde é interessante para a empresa ser permitido, tá certo? Continuando. Então, olha, o software livre, ele é o único que promove o empoderamento tão falado aí pelos autores freirianos. Portanto, sem o software livre, não existe empoderamento. E se não existe empoderamento, não existe educação libertadora. Então, exatamente isso que eu falei, não existe educação libertadora sem o software livre. Em um contexto onde as tecnologias se tornam ferramentas indispensáveis para o processo de ensino-aprendizagem, o empoderamento dos sujeitos e uma praxis pedagógica coerente são possíveis somente com o software livre. Não existe educação libertadora sem software livre. E para além da liberdade, já temos aqui excelentes motivos para o software livre, né, principalmente em relação à liberdade, mas ainda existem outros benefícios. Muitos desses softwares são gratuitos, são muito fáceis de usar, pessoal. Muita gente que fala assim, mas é difícil usar. Não, não é difícil. São muito fáceis, certo? Se você acha difícil é porque você está acostumado com um outro tipo de software, certo? Você viciou naquele software e aí você está acomodado nesse software, tá bem? Software livre é muito fácil de usar. Então, usem software livre e se acomodem nele. Depois que a gente se acomoda nele, a gente não quer mais sair. É muito leve, né? Leve aí entre aspas, né? Eu uso programas muito leves em minhas máquinas aqui. Funciona muito bem em computadores modestos, ou seja, ele é mais democrático. Ele permite aí que alunos e professores não gastem rios de dinheiro em um computador. Se vocês verem o meu computador aqui, ele é muito simples mesmo. Eu trabalho, eu faço tudo com ele em relação à escola e nunca tive problema, certo? Funciona muito bem em computadores modestos, já falei. Existem projetos aí de computadores para alunos, né? São computadores bem baratinhos, que infelizmente nenhum vai para frente, né? Mas a gente teve algumas coisas no Brasil que são bem interessantes. É muito seguro. Há anos e anos e anos eu não sei o que é um antivírus, eu não sei o que é um vírus. Sem dores de cabeça, com constantes formatações. Minha esposa usa também o Debian e ela fala que para ela isso aqui, né, porque antes ela usava um outro sistema operacional aí, né, aquele lá da tela azul, né, que ela precisava ficar formatando o computador toda vez, porque o computador ficava lento. E existe uma variedade gigantesca aí de softwares educativos. E hoje, pessoal, eu tenho aqui o PEC do Professor Livre, né? O PEC Professor Livre, que é o que eu uso hoje. E eu vou mostrar para vocês, é possível trabalhar nas escolas apenas com esses softwares aqui e plataformas. Eu uso o Debian, obviamente, né? Plataforma de e-mail, nuvem, uma suíte Office Online livre também. Eu uso o Disroot, tá bem? Eu uso o Mozilla Firefox como navegador. Também tomo bastante cuidado com as extensões, sempre dou uma olhada nas extensões se elas têm licença GPL ou não. O LibreOffice é possivelmente o software que eu mais uso para preparar minhas aulas, para trabalhar com os alunos. É fantástico, 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 fantástico. E também para escrever meus textos, como eu disse para vocês, eu sou historiador, então essa parte mais acadêmica eu uso o LibreOffice
com as fontes Liberation. Então, assim, é muito, muito, muito bom mesmo e nunca tive problemas. Muito estável. O GIMP para edição de algumas imagens, que às vezes eu preciso cortar, né? Preciso dar uma editada ali antes de colocar nos meus slides ou algo do tipo, ou na minha apostila. Eu uso o Jitsi, apesar da prefeitura pedir para a gente usar o Google, ela não obriga, né? Então eu falei, eu não vou usar. Eu vou usar aqui o Jitsi. Então eu uso o Jitsi com os meus alunos. O OBS, que é o programa que eu estou fazendo a gravação dessa palestra e que eu uso também aí para gravar as minhas videoaulas. O Inkscape para trabalhar com vetores, uso bem pouco, mas uso, tá bem? O Kdenlive para editar os vídeos, por exemplo, gravei uma videoaula, preciso editar alguma coisa, uso o Kdenlive. Uso bem pouco também, mas uso. O Audacity, quando eu preciso enviar algum áudio para algum aluno ou algo do tipo, eu faço isso, tá, pessoal? Eu gravo antes no Audacity e se eu precisar corrigir alguma coisa, eu corrijo ali mesmo e envio esse áudio para o aluno, pelo mensageiro ou por qualquer outro canal de comunicação. Eu uso bastante o Audacity para isso, só para isso também, mas eu uso. O Kahoot Reader, que é um software livre de leitura, que eu uso aqui no Kindle, que eu tenho aqui, que eu fiz um jailbreak nele, e leitura de material, eu uso bastante o Kahoot Reader, tá bem? O Scribus, assim, ele é um software que é para fazer diagramação de revistas, de jornais, né, e tudo mais, fazer publicações no geral. Só que eu uso ele para converter páginas de PDF para imagens. Eu acho que ele faz isso melhor que o LibreOffice Draw, que também dá para fazer, mas eu gosto mais do Scribus para essa funcionalidade específica. Né? Então, alguns alunos não conseguem, às vezes, ler o PDF, então eu prefiro mandar as páginas em formatos de imagem. O Journal, que é esse programa que eu estou usando para rabiscar aqui o slide na mesa digitalizadora, e o Atril, que é o meu leitor PDF que eu uso atualmente. Pessoal, só com isso aqui eu consigo trabalhar numa boa, sem problemas, certo? E dar coerência à praxis na educação é um ato de cidadania, tá bem? Eu trabalhei nessa escola aqui por muito tempo, certo? É uma escola de Miracema e o ano aqui é de 2015, né? Quando eu comecei de fato a usar apenas software livre no meu trabalho, tá bem? E aqui eu instalei o Debian na sala de informática da escola, que estava abandonada. A gente conseguiu recuperar os computadores da sala de informática. Foi bem legal. Os alunos passaram a usar a sala de informática para fazer suas pesquisas, para terem aulas também. E foi bem interessante, porque todos eles gostaram muito. E aqui, pessoal, vocês podem notar, eu estou aqui no meio da foto, mas eu tenho um grupo de alunos aqui na frente. Não dá para notar muito bem, porque estava claro no dia e essas persianas, infelizmente, não funcionavam, né? Então ficava muito claro. E eu colocava um data show e os alunos eles precisavam apresentar seminários de história. E eu pedia a eles, falava assim, olha, eu só vou aceitar o seminário com o slide feito no LibreOffice. Então, eu estimulava os alunos a usarem LibreOffice em suas máquinas e eles adoravam. Muitos reclamavam no início, mas depois falavam, poxa, professor, é leve, é tranquilo de usar, não precisei nem craquear. Né? É um costume deles craquearem esses softwares. Né? Então, o LibreOffice, assim, veio muito a calhar nesse sentido. E essa escola aqui é que eu trabalho atualmente, aqui em Campos dos Goytacazes, né? Eu fiz um período de oficinas de software livre com os professores, com os gestores da minha escola, apresentei tudo que eu estou falando aqui para vocês, né? Buscando aí, porque escolheram um mensageiro proprietário para que as aulas ocorressem e é horrível, é ridículo, porque eu preciso passar o meu telefone para um aluno, eu precisei
criar uma conta nesse aplicativo e o aluno ele precisa ter o meu número de celular para que ele tenha contato comigo. Então, assim, é uma escolha totalmente descabida, só porque todo mundo usa. Então, assim, foi bem complicado. Eu tentei de todas as formas. Consegui instalar o Jitsi, tá bem? Instaurei o Jitsi como padrão para reuniões dentro da escola, entre professores, entre a comunidade escolar, mas infelizmente o mensageiro utilizado para as aulas, ele é um mensageiro proprietário e eu enfrentei muita resistência por parte da comunidade escolar em utilizar outros mensageiros. De início eu tentei levar o protocolo Matrix para dentro da escola, mostrei os aplicativos, não tive uma recepção muito boa, porque ninguém queria usar outro aplicativo. E aí deram a sugestão do Telegram, eu falei, olha, o Telegram apenas o cliente é livre, mas já é alguma coisa, né? Porque a gente já não estava conseguindo muito sucesso. Mas nem o Telegram eu consegui. E hoje a gente usa o verdinho, né? E é um completo absurdo. Mas é isso. O importante é que a gente faça a nossa parte. Eu aqui estimulo vocês a fazerem a parte de vocês dentro da escola de vocês. Mas a gente também colhe coisas boas. Uma das professoras, a professora de matemática, ela tinha um computador antigo na casa dela, ela estava para comprar outro. Esse computador aqui está muito lento. Eu falei, olha, você não precisa comprar outro computador só para você trabalhar, porque ela não usa computador no dia a dia. E aí, Ramon, o que você vai fazer? Eu vou instalar o Debian e vou colocar software livre para você usar. Ela topou e, cara, ela usa hoje o LibreOffice para fazer as atividades, né, com todas aquelas equações matemáticas. Ela aprendeu a usar o Math e, assim, ela está super satisfeita. Ela não precisou comprar outro computador e ela usa e ela gosta muito, né? E ela diz que, olha, realmente é rápido, não tenho problemas e até hoje não precisou formatar de novo. Já tem alguns meses, acho que eu instalei, foi em fevereiro, algo do tipo, e está lá com ela até hoje, né? E aí uma reflexão, galera, que eu queria deixar para o final aqui, que é papel dos educadores e membros das comunidades escolares fazer com que a praxis pedagógica dentro da escola seja coerente. E para que haja uma educação libertadora, é nosso dever divulgar, promover o uso e estimular o desenvolvimento não apenas do software livre na escola, mas da cultura livre em toda a sociedade. Dessa forma, conseguiremos colaborar com a construção de um mundo com mais cidadania, mais democrático, igualitário e livre. Certo, pessoal? Muito obrigado. Peço desculpas por qualquer falha minha. Se vocês quiserem mais informações, outras palestras, alguns tutoriais também que eu faço, podem acessar o meu blog, que é o blog Educador Livre, que é blogdomulim.com.br. Tá certo, pessoal? Agradeço a todos que ficaram aqui e assistiram a minha palestra, certo, pessoal? Brigadão mesmo e vamos para as perguntas. Estamos ao vivo. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da palestra. Eu também consegui acompanhar aqui, foi bem legal. E agora a gente vai passar para a parte das perguntas, comentários, sugestões. Então fique à vontade para colocar no pad ou mandar no IRC. Enquanto isso, eu queria chamar o Mulin, né, para dar um oi agora oficialmente, presencialmente. Agora é ao vivo mesmo, né? Trocou de camisa correndo. É isso aí, obrigado aí a todos que acompanharam a palestra. Eu fico muito feliz quando as pessoas param para ouvir a gente, porque é sinal que a gente está fazendo algo que agrada, né, que é importante para alguém. E se for importante para uma pessoa, já me dou por satisfeito aqui, tá certo? E não tem perguntas, né? Tem uma frase do Leandro lá. Não, mas assim, tem vários agradecimentos. Acho que é dessa que você está falando, né? Mulin, não tem perguntas. Só vou dizer que estou louco para ter essa palestra gravada para mandar para o pessoal da educação que trabalha comigo, né? Acho que bacana. Colocar lá no blog depois também.
fazer divulgação, né? E acho que é importante porque a gente consegue atingir várias pessoas com esses vídeos gravados. E aí, Paulo, alguma pergunta? Como foi a sua experiência de participar da DebConf? Rapaz, dentro de casa, confortável. Iria na DebConf 19, que eu fiz o logo do evento. Fiquei muito feliz, mas na época, por motivos de força maior, acabei não indo. Mas estou aqui na 21. Legal. Legal você forma, ter você especial, né? Eu que agradeço demais aqui o espaço, a oportunidade. A gente estava conversando um pouco, assim, aí eu pensei numa pergunta aqui, que é assim, você acha que tem professores que mal sabem usar até propriamente o Windows e softwares para o Windows, né? Como você acha que seria, ou qual é a sua experiência em ensinar Linux, algumas coisas de Linux, no Linux para eles, assim, se tem esse caso? Porque tem professor que tem dificuldade até no Windows mesmo, né? Sim. Por exemplo, essa professora de matemática que eu falei no final da palestra, ela fala, olha, eu só uso o computador para ver os e-mails e para fazer as minhas atividades de matemática. E só. E aí foi tranquilo, porque ela falou, meu computador está muito lento, que não sei o que. Eu falei, olha, vamos colocar software livre aí. Ela se interessou pela oficina, né, na escola, e ela tá com o Debian, e ela disse, olha, eu não estou tendo dificuldade nenhuma em usar o Math integrado ali ao LibreOffice Writer, né? Ela insere as fórmulas ali, e para ela tá tudo tranquilo, sabe? Mas, de fato, existem outros professores que têm um pouquinho mais de dificuldade, e assim, eu tento ser professor, né? É o que eu sou, assim, porque a gente fala que, professor é sala de aula. Não, professor tem comportamento de professor em qualquer lugar. Isso é meio que um vício que eu tenho, então, às vezes eu acabo atendendo professores, assim, à noite, né? Sento no computador para dar uma assistência, porque a gente sabe que existem essas dificuldades, né? E a gente consegue comprovar, assim, que o software livre ele não é difícil. A pessoa ela só está acomodada em outro software, né? E ela acaba tendo dificuldades por conta desse vício em outro software, né? Mas o software livre ele tem muita qualidade e ele passando ali pela curva de aprendizado ele vai conseguir sim. Então eu já tive sucesso com essa professora de matemática, sabe? Foi bem interessante. Acho que tem pergunta lá no PED. Tem agora. Quer ler pra gente, Charles? Você tá mudo, Charles. Agora apertei o botão errado, saiu a câmera. Além de vários outros agradecimentos que já apareceram ali, tem uma pergunta assim, que você comentou. Boninho, você chegou a ter contato com as famílias para discutir o ingresso forçado das crianças e adolescentes nas plataformas proprietárias? Há essa conversa entre os professores e professoras, independente de utilizarem ou não software livres, e ótima palestra, parabéns na pergunta do Tico. A gente estava falando isso em off, hein? A gente estava... Tá certo. O Tico é um grande parceiro aí, conheci ele na tradução. Fico muito feliz de ter contato com pessoas assim na comunidade que só vem a somar, né, cara? Então eu fico muito satisfeito mesmo. E assim, não cheguei, porque a minha ideia era ter o contato assim com a comunidade escolar, mas primeiro falar com quem iria aplicar, né, esse método do software livre, caso fosse aprovado, né, que a direção, o corpo pedagógico da escola, os professores, e dali eu consegui um esforço, né, por parte de professores, para que a gente pudesse se comunicar com a comunidade escolar como um todo. Então, assim, mas já falando com esses professores, eu já enfrentei muita resistência, né, porque o uso de software privativo ele é cultural, infelizmente. Aqui no Brasil, apesar de algumas leis em alguns estados e municípios, né, que
pedem para que se use software de código aberto, software livre. Isso acaba não sendo realizado na prática, porque culturalmente você tem um esforço muito grande em cima apenas do software proprietário, né, do software privativo. E, infelizmente, não tive contato com os pais. E outras questões também que é bom trazer para a discussão, né, é quando existem softwares que oferecem planos que não consomem pacotes de dados de internet. E esses softwares, eles são privativos, né? Então, apesar de ser uma escolha inconsciente, principalmente porque o mensageiro que a gente está usando é um mensageiro horroroso, que eu preciso passar meu número para os alunos, meu número pessoal, mas assim, ele oferece em algumas operadoras, por exemplo, um consumo que não, aliás, o uso dele não consome o pacote de dados da internet do celular do aluno, né? Então isso é uma outra questão para a gente tratar também, né? Que isso é um investimento pesado dessas grandes empresas, das big techs, que eu comento, inclusive, na palestra, e é mais um entrave para a gente assim, na educação também, sabe? Mas em resposta aí ao Tico, eu não cheguei a ter esse contato com os pais e com a comunidade escolar como um todo. Com os professores, sim, né? Mas alguns conseguem captar a mensagem e acabam usando, e eu já fico muito satisfeito com isso, né? Mas, de fato, o ideal seria a gente aplicar na escola como um todo, né? No município aqui como um todo, é uma escola municipal. Acho que é isso. Bem, tem mais uma pergunta, Mourinho. A curva de aprendizado, por vezes, é mais complexa para usuários frequentes de computador, né? Para usuários não frequentes de computador. E a insistência é a forma que mais consegue sucesso nisso. Você acha que uma implantação de cultura na base dos alunos pode vir a ser um caminho mais interessante, né? Uma vez que os alunos estão usando software livre, a curva para os professores passaria a ser mais natural, talvez. E aí ele comenta do Super Tux Kart Online daqui a pouco. Porque eu costumo brincar que eu sou jogador profissional de Super Tux Kart Online. Mas assim, é importante essa pergunta, até porque eu já tive experiência com alunos em relação a isso, né? E quando eu chego, eu tenho uma forma de avaliação que às vezes eu substituo uma avaliação por um seminário apresentado pelos alunos, em que eles precisam levar um slide pronto que eles constroem, né? Então eles precisam de fato saber o que eles vão falar, porque eles não podem ter nenhum tipo de cola, eles de fato dão aula no meu lugar. Vai uma equipe de 5, 6 alunos ali na frente e apresentam o trabalho. E eu falo, olha, vocês vão usar o meu computador. E o meu computador não tem esse software aí, ou seja, vocês vão ter que instalar o LibreOffice na máquina de vocês, porque vocês vão ter que trazer para mim o trabalho feito no LibreOffice, no formato do LibreOffice, certo? E porque eu não aceito, eu chego com essa conversa, eu não aceito trabalho feito em software pirata. Claro que não é essa a intenção, né? Mas aí, quando eles chegam, eles reclamam bastante, né? Aí lembro uma vez que chegaram alguns anos, professor, não precisei nem craquear o programa. E foi fácil de usar, porque se parece, foi bem tranquilo e tudo mais. Então, assim, os alunos aprendem muito rápido. E teve uma escola que eu migrei para o Debian também, a sala de informática, e os alunos usam para pesquisa, para fazer trabalho. Então, assim, é muito bacana isso, sabe? Acho que o tempo tá acabando, né, Paulo? Não, mas pode ficar tranquilo para terminar o raciocínio e depois a gente encerra. Não, acho que é isso. Eu já tive essa experiência com alunos, sabe? E teve um aluno também que o meu computador ele é cheio de adesivo, né? E aí ele fica assim, caraca, que é isso? Aí eu vou explicando, né? Ele fala, que doido, cara. Aí chegou na outra semana, professor, instalei o Linux lá em casa. Eu falei, beleza. Já é um passo, né? Ele falou, mas tive que instalar em Dual Boot, você sabe como é que é, né? Tranquilo. Mas assim,
a semente está plantada, né? E aí eu já consigo ter essa conversa com ele. Olha, o mais importante que você usar Linux é você utilizar software livre por conta disso. Então eu consigo levar esse assunto, mas confesso que é bastante difícil. Isso aconteceu uma vez com um aluno. Não é algo que ocorre com todo mundo, não. Bem, então muito obrigado de novo, Mulim, pela participação, por enviar o vídeo, por se disponibilizar estar aqui, né? Queria agradecer em nome da DebConf. Queria agradecer também ao Paulo aqui, que é nosso diretor, por estar ajudando, participando. Além disso, a todos que estão assistindo, né, muito obrigado por estarem aqui. Já teve pessoal se manifestando no Rick, que é a primeira vez que está participando, então bem-vindo, continue, bem-vindo ou bem-vinda, né, tenho certeza. Continue participando, apresente na DebConf ano que vem, fica a dica. Então, com isso, eu queria também encerrar aqui, agradecendo também aos patrocinadores da DebConf e o Debian por ser esse sistema maravilhoso que a gente ama. Então, até mais, pessoal.